Agora nós vamos voltar então à coletiva justamente do governador Rodrigo Garcia. Vamos acompanhar quem está lá, o João Vitor Rocha. Com o objeto de prestar assistência jurídica gratuita a todos os policiais militares que, prestando serviço de segurança pública, possa incorrer em alguma ação, possam incorrer em algum tipo de ocorrência que leve a esse policial ser processado. Esse convênio abrange 95% dos processos de acusações recebidas até hoje pelos policiais, que muitas vezes, durante o exercício do seu trabalho, possam ser acusados de um homicídio doloso, de uma tortura, de uma lesão corporal, de uma fuga de preso ou até de abuso de autoridade. Então, São Paulo passa agora a prestar assessoria gratuita através da Defensoria Pública aos policiais militares que, porventura, sejam acusados desse tipo de ocorrência. É uma reivindicação histórica da Polícia de São Paulo, que foi viabilizada por muitas mãos, uma luta jurídica para que a gente pudesse chegar até aqui, e a partir de agora, então, todo policial de São Paulo passa a ter essa assistência jurídica gratuita se for acusado de algum desses delitos no Poder Judiciário. A Defensoria Pública, portanto, vai fazer a defesa desses policiais no exercício da legalidade das suas funções. Então, um dia histórico para a Polícia de São Paulo, mais um instrumento de apoio e de valorização necessário às forças de segurança do nosso Estado. Estamos acompanhando então a coletiva do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciando então esse convênio, ele explicando mais uma vez então entre a Defensoria do Estado, que vai agir em relação às polícias civil e também militar aqui do Estado, na defesa dos policiais que possam ser acusados na Justiça. Essa já é uma Vamos acompanhá-lo. Antiga do Estado, né, que foi viabilizada graças a uma série de ações realizadas no Estado e também em relação à legislação federal, que permitiu a gente chegar hoje com a celebração desse convênio. Até então, você tinha outros caminhos pensados pela Força de Segurança de São Paulo para prestar essa assistência jurídica. Então, ela faz parte de um conjunto de ações de valorização da carreira do policial de São Paulo, que vai desde investimentos em equipamentos, a questão salarial e também a defesa jurídica gratuita. Hoje, um policial que é acusado no judiciário por um desses delitos que eu comentei, ele tem que fazer muitas vezes vaquinha, ele tem que recorrer a uma entidade de classe para poder ajudar no pagamento da sua defesa junto ao Poder Judiciário. Isso não é correto com o policial de São Paulo. Então, a partir de agora, a Defensoria Pública entra, assume essa defesa gratuitamente para que o policial possa ter liberdade no exercício das suas funções. Eu vou pedir para o Florisvaldo, que é o nosso defensor público geral, detalhar a partir de quando e como vai funcionar o acionamento do defensor ou da defensora pública na defesa do policial. Muito bem, estamos acompanhando o governador Rodrigo Garcia, agora então representante da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O convênio tem vigência imediata, portanto ele vale a partir da assinatura. Ele reúne um plano de trabalho onde existe ali o prazo de até 2 meses para que os envolvidos trabalhem na divulgação interna nas corporações para a adoção dos fluxos por aquele que desejar o uso da assistência no seu caso concreto. Então, portanto, o termo de cooperação direciona aí o prazo de até 2 meses para que todos trabalhem essas comunicações internas que são muito importantes. Estamos acompanhando então a coletiva no Palácio dos Bandeirantes. O repórter João Vitor Rocha está no local. Mais uma vez o governador Rodrigo Garcia fala neste momento. Agora o delegado Youssef também vai falar pela Polícia Civil. No caso da Polícia Militar, o policial vai ser perguntado se ele tem advogado. Caso ele não tenha advogado, no momento da ocorrência, será comunicado, no caso da Polícia Militar, a Caixa Beneficente. No caso da Polícia Civil, a própria Delegacia Geral de Polícia. Se o policial optar por ter advogado próprio, ele tem direito de ter, não é obrigatória acionar a Defensoria, ok? Então, o delegado Youssef explicando também como vai funcionar o convênio, tanto para a Polícia Civil quanto para a Militar. O governador Rodrigo Garcia, nesse momento, também está recebendo mais uma pergunta. Então, nesse convênio assinado hoje, segundo o governador, já era uma reivindicação antiga, né, das polícias civil e militar. Tentativa de conciliação de interesses, ela é importante. Afinal de contas, você pode ter interesses divergentes, mas não é porque você diverge em algum interesse que você precisa brigar e interromper um diálogo. Então, eu cumprimento o ministro Gilmar Mendes por essa iniciativa. Ele busca fazer uma conciliação
de perda de arrecadação versus redução de alíquota, para saber exatamente como isso pode ser compensado no futuro. Então, eu cumprimento a iniciativa do ministro Gilmar Mendes de buscar conciliação para problemas reais que os estados estão vivendo de perda de arrecadação. Essa questão já é a questão dos combustíveis, né? O ministro Gilmar Mendes que está mediando com os estados uma ação de questionamento dos estados pela redução das alíquotas do ICMS. Essa execução aconteceu justamente em função do projeto que foi aprovado no Congresso lá nacional, da redução máxima aí de 17% e 18% das alíquotas do ICMS para a gasolina e também o diesel. Então, o governador Rodrigo Garcia garantindo que esse trabalho que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal de avaliar, de ouvir os estados, então, para ele é favorável. Poucos dias a aprovação da Coronavac para vacinar crianças de 3 e 4 anos. Hoje, a situação do Instituto Butantan, que é o fornecedor dessa vacina para São Paulo e para todo o Brasil, o Instituto Butantan nos informa que ele não tem estoque em relação à Coronavac e que ele aguarda a inclusão do Programa Nacional de Imunização, portanto, dessa vacina novamente para crianças de 3 e 4 anos, para que ele possa acionar o laboratório parceiro e traga as vacinas, invase as vacinas e distribui ao Brasil. Então, o início desse processo vai se dar com a inclusão oficial da Coronavac para vacinar crianças de 3 e 4 anos no PNI, no Programa Nacional de Imunização. É só a partir desta inclusão que o Butantan aciona o seu processo de fabricação e de importação da vacina. Eu tenho visto que os prefeitos e prefeitas de São Paulo e do Brasil, que muitas vezes têm estoques da Coronavac, iniciaram a sua vacinação e eu cumprimento eles por essa iniciativa. Eles têm autonomia federativa para tomar essa decisão. Agora é importante o Ministério se pronunciar rapidamente para que a gente inicie a importação e o invase dessas vacinas, porque senão em algum momento nós vamos ter falta de vacina. Os estoques que estão hoje nas prefeituras não dão para todos aqueles que têm direito à vacinação. Só que em São Paulo é 1.100.000 crianças nessa faixa etária, no estado inteiro, que têm direito a tomar essa vacina. E nós não temos ela em estoque. Então, aguardamos a PNI para poder acionar o Butantan, que é o produtor da vacina, na vacinação e aí sim distribuir a todo o estado de São Paulo e a todo o Brasil. Muito bem, agora nós ouvimos então o governador Rodrigo Garcia. Daqui a pouco o João Vitor Rocha vai trazer todos os detalhes. Ele falava agora da vacinação Coronavac para as crianças. O Butantan precisa receber, portanto, segundo o governador, a encomenda do Ministério da Saúde e isso ainda não ocorreu.